Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje, no quadro Toyota Seminovos, eu quero mostrar todos os detalhes do Lexus ES300 Hybrid 2021. Esse seminovo que está exposto aqui na concessionária Toyoville com 23 mil quilômetros, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Para você que não sabe, a Lexus é a linha de divisão de carros luxuosos da Toyota, que foi criada em 1983. A versão Executive Sedan foi criada em 1989 e é um carro muito superior em conforto e luxo do que o Camry que conhecemos no Brasil. Aqui ele tem faróis em xenônio, sistema pré-colisão e ACC, a parte aqui com sistema de estacionamento inteligente, com frenagem autônoma, parte com calibragem dos pneus, multimídia de 12.3 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay e muito espaço interno. Realmente um carro para patrão. Eu vou mostrar todos os detalhes para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse sedã de luxo, partindo aqui dos faróis que saem da sua lateral, vindo até a frente, a parte com os vincos bem aparentes na parte aqui dos faróis vindo até a lateral, que tem um detalhe em cromado e também em black piano. Indicador de seta que é com luz halógena, e aqui nós temos luz de condução diurna que vem até esse filete até o final do farol, formando o L da marca Lexus. Aqui nós temos lanterna e faróis em xenônio, com canhão de foco projetor de longo alcance e acendimento automático, farol alto e baixo. E aqui na parte do para-choque o limpador dos faróis por passar dos 5.500 kelvins. Nós temos aqui 4 pontos do sensor de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior. E esse detalhe aqui em preto fosco e também cromado, que fica bem frisado aqui na parte do para-choque. Aqui nós temos a grade superior com todo esse design bem arrojado, que fica bem realmente destacado aqui na frente, com essa parte cromada e as aberturas de ar aqui em detalhe cinza metálico. Aqui nós temos o logo translúcido da Lexus com detalhe cromado e fazendo referência com a cor azul, pois é um carro híbrido. E aqui nós temos os sensores do sistema Lexus Sense, que aí nós temos pré-colisão e ACC. Na parte do para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse modelo e também sensores de chuva. E aqui vocês notem na parte do capô os vincos que saem lá de cima vindo até a frente, que ficam bem marcantes. E agora eu quero mostrar o motor do Lexus. A sua motorização é uma inovação tecnológica dada do Prius, o primeiro híbrido no mundo lançado pela Toyota em 1997. Trata-se do sistema híbrido, que nesse modelo utiliza um motor a combustão e 2 motores elétricos. O motor a combustão é 2.5 aspirado a gasolina com 178 cavalos e torque 22.1 kgfm a 5.700 RPM. Ele é um 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas com injeção direta e indireta e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Mais abaixo nós temos 2 motores elétricos. Eles geram 120 cavalos com torque de 22.2 kgfm e geram uma força combinada entre os motores elétricos e combustão de 217 cavalos. Aqui mais acima nós temos a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão para trazer mais economia de combustível no uso do veículo. E um detalhe, ele não é do tipo plug-in, você não precisa conectar ele numa tomada para recarregar as baterias. Elas vão regenerar toda vez que você pisa no freio ou quando ela utiliza o motor a combustão, para fazer isso de forma automática, para recarregar o sistema de bateria do sistema híbrido. E um detalhe, a parte da transmissão aqui é do modo CVT
da Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias da forma antiga que conhecemos, mas ele utiliza as engrenagens interligadas direto na planetária para fazer trocas mais suaves aqui nesse sistema. Vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Lexus. No capô temos braços pantográficos, manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem essa pintura cinza metálica e os vincos aqui realmente bem aparentes, trazendo um design bem luxuoso para o carro. Perfil dos pneus 235/45, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir imagem para mostrar a dimensão aqui desse Lexus de luxo, que mede 4,97 m de comprimento. Vão livre de solo 14,5 centímetros. E aqui a caixaria de roda, esse vinco bem sutil que contorna, e também uma silhueta aqui da primeira porta até a segunda porta. A inscrição Hybrid cromada aqui para fazer referência que é um carro híbrido. E aqui mais acima nós temos essa silhueta com esse vinco bem marcante da primeira porta, que vai até a parte lá da lanterna traseira. Coluna A toda em cromado, até a coluna C que se destaca, e também na parte de baixo. Aqui nós temos toda essa pintura aqui que é na cor do veículo, com esse destaque aqui cromado. Aqui nós temos indicador de seta, rebatimento automático dos retrovisores, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, bem interessante. E aqui também o detalhe em black piano na sua coluna B. Teto solar, que essa é a versão Luxury que tem aqui no Brasil, é a única disponível, e na coluna C, como eu falei para vocês, todo o detalhe aqui terminando em cromado. Aqui na roda traseira nós temos os detalhes aqui também, como essa silhueta, 4 freios a disco e suspensão traseira independente. E aqui também eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo aqui para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com uma alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês no interior. Aqui no para-choque, toda essa peça em preto fosco, com esse detalhe cromado que atravessa todo o para-choque traseiro, com também aqui o refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, e vocês notem esse design com essa parte aqui que fica bem mais saliente, com a inscrição em LED que realmente se destaca, e o detalhe todo cromado que atravessa todo o para-choque traseiro. E aqui vocês notam esses vincos bem pronunciados no carro, que realmente tem um design muito bonito. Aqui nós temos o aerofólio integrado junto aqui com a tampa traseira que se destaca, e a inscrição Lexus ES300 aqui com detalhe azul e também cromado, e aqui um modelo também com a inscrição Lexus em azul para fazer referência que é um carro híbrido. Aqui nós temos terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro e antena Shark Fin na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, ou você aperta o botão que está aqui ao centro, ou vem aqui no botão e faz o aperto aqui do botão, ele abre de forma automática, trazendo mais comodidade. Capacidade de carga aqui do porta-malas, 454 litros. Por ser um sedã de luxo, tem um bom espaço interno. Iluminação aqui que é em LED, e aqui nós temos aquela parte ali para poder fazer o acesso lá no banco traseiro com o porta-malas. E aqui a quinta roda com o kit de ferramentas para você fazer a troca, se necessário, aqui no modelo. Toda essa manta aqui com acabamento, e aqui apertando o botão ele faz o fechamento automático, trazendo mais comodidade. Câmera de ré que nós temos aqui no modelo, e aqui nós temos 3 pontos aqui da luz de neblina em LED, e ali do outro lado também fica bem visível e traz bastante segurança. Falando em segurança, ele conta com 10 airbags no total, são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo e, pasmem,
2,87 metros de comprimento. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. As portas aqui, elas fazem uma abertura maior. Como eu falei para vocês, é um carro de patrão e por isso a sigla ES, Executive Sedan. E eu vou sentar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço. Olha, muito mais do que 5 dedos aqui. Isso mostra todo o espaço interno e aqui a comodidade que você tem no modelo. O teto solar aqui para trazer mais luminosidade. A parte do teto é cinza com as alças. A iluminação aqui em LED para quem vem aqui na segunda fileira. Aqui o detalhe com portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro. Saída de ar condicionado para quem vem aqui atrás. Tomada 12 volts e 2 tomadas 2.1 ampere do tipo C para você recarregar o celular aqui, se possível, no modelo. O revestimento do banco, ele é em couro, bem macio ao toque, com uma ótima qualidade, todo pontilhado aqui, com as linhas aparentes. Eu vou descer aqui para mostrar o detalhe aqui na fileira do banco traseiro para vocês. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. O detalhe aqui do descansa-braço, ó. Tem o porta-trecos, apertando aqui 2 porta-copos, o detalhe aqui com essa ranhura que fica bem marcante. Apertando esse botão, você tem todo esse espaço aqui com esse acabamento em camurça, e o espaço para estar utilizando, e todo o revestimento em couro com a linha aparente. Puxando aqui, ó, você tem esse detalhe para ter o acesso lá no porta-malas traseiro. Isso também é bem interessante e facilita aqui viajando com 3 ou 4 pessoas no modelo. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. E o revestimento aqui na parte da porta, todo macio ao toque, tudo com couro aqui, ó, bem macio ao toque com a linha aparente. Esse detalhe aqui também, como se fosse amadeirado, como vocês podem ver, e uma inscrição em LED aqui à noite, uma luz de identificação que fica bem visível. Os puxadores aqui em aço inoxidável e também aqui o acionador do vidro elétrico com a função autodown, sobe com um toque só, porta-trecos aqui na lateral da porta e o alto-falante aqui na porta do Lexus. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Lexus, virando aqui do outro lado essa parte com o botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, vai soar o alerta, abertura da tampa traseira e aqui alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Lexus através da Smart Entry, que eu quero mostrar os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros. E aqui no banco do motorista e passageiro nós temos ajuste elétrico. Aqui nós temos 10 opções e lá nós temos 8. Então você consegue colocar o banco para trás, para frente, regular aqui o ângulo das pernas, regular a inclinação aqui, ó, mais à frente das pernas, colocar aqui também a altura aqui do banco, regulagem aqui para poder fazer a inclinação das costas e também regulagem da lombar. Aqui você vai inflar essa parte aqui para deixar de acordo com o seu conforto, realmente traz muita comodidade no interior. Aqui nós temos a soleira com a inscrição Lexus e vamos entrar aqui para conhecer o interior do Lexus ES 300 Hybrid 2021, que já está em funcionamento, um painel digital como vocês podem ver aqui, com esse detalhe como se fosse o conta-giros ali, e uma multimídia de 12.3 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, GPS integrado. Realmente é uma multimídia aqui bem avantajada, como vocês podem ver. O relógio analógico aqui da Lexus, esse você vai ver em todo o carro da marca. E um detalhe, ela não é aqui com a função touch que você coloca na tela. Ela vem o mousepad aqui no console central, então você coloca a mão direita aqui e aqui você consegue apertar aqui no menu e aí você vem aqui, ó, e vai colocando para o lado aqui referente às informações, destino, áudio, telefone para você fazer a conectividade. Aí você coloca o botão ao centro aqui, você aperta, você vai sentir ele vibrando aqui. Realmente é bem parte assim que interage bastante entre você e a parte da multimídia aqui. Achei interessante. E nós temos todo o histórico aqui referente a consumo do veículo, regeneração de energia para o seu carro híbrido. Ele mostra todos os dados para você. Você coloca aqui na setinha, volta novamente aqui referente à parte de informações do menu, coloca para o lado direito ali as configurações que você consegue estar fazendo também. Aí você coloca para o lado aqui, ó, climatização e também configuração que você consegue
ter todas as configurações, mudar a parte aqui referente à multimídia ou a conectividade também e também projeção de tela que você consegue fazer no seu smartphone aqui. Realmente o carro traz muito conforto no seu interior, é um design completamente diferente. Ar-condicionado aqui é do tipo digital 3 zonas, então você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, passageiro e para quem está lá no banco traseiro. Isso aqui é um diferencial. Só que outro diferencial por ser híbrido, nós não estamos escutando o barulho do motor, porque ele está com um sistema regenerado 100%, e aí não precisa do motor a combustão para estar ligado. Isso realmente traz muita comodidade aqui no interior do veículo e é um diferencial. Coloquei aqui no modo automático, ar quente e ar frio, e aí você consegue colocar a temperatura aqui para o lado do motorista, temperatura aqui para o lado do passageiro. Aqui você consegue estar aumentando e diminuindo o fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar esse fluxo. Aqui a saída do ar-condicionado para quem está lá atrás, e detalhe, lá atrás tem aquecimento dos bancos traseiros. Isso também é um diferencial. E outra parte aqui, ó, você consegue também fazer a ventilação dos bancos dianteiros e o aquecimento do banco dianteiro, tanto do lado do motorista e passageiro. Outro diferencial de conforto no modelo. E aqui a parte que você aperta, eu vou mostrar para vocês lá atrás, ó, tem uma persiana que ele sobe ali para cobrir mais a luminosidade. Isso também facilita aqui no modelo. E como eu falei para vocês da multimídia, né, nós temos leitor de DVD e MP3 aqui também que você consegue estar fazendo a utilização. E apertando esse botão, o console central aqui, ó, nós temos 2 tomadas USB para fazer conectividade de pendrive ou carregar celular, uma tomada com saída P2 e também aqui nós temos um porta-copos aqui no modelo. Botão Start-Stop para fazer ignição no veículo, freio de estacionamento eletrônico e aqui nós temos o câmbio que é do tipo Hybrid Transaxle que eu falei para vocês anteriormente, com função Hold. Você está no estacionamento como eu estou aqui agora, não precisa colocar o freio no pé ali para poder segurar o carro, ele segura automaticamente, pisou no acelerador, ele libera ali automaticamente num farol. Isso facilita bastante também. E o modo EV Mode de condução aqui, que você consegue colocar no modo 100% elétrico, como eu estou fazendo aqui no estacionamento, ou no dia de mais trânsito, você tendo bateria, você consegue utilizar o carro de maneira funcional. Realmente traz bastante economia. Colocando aqui opção da câmera de ré, vai aparecer aqui na parte da multimídia, as linhas aqui de verificação também, e já está apontando ali o sensor de tráfego traseiro e o ângulo ali que eu estou fazendo o estacionamento. Isso facilita bastante. Descendo para o modo drive, lado esquerdo, consigo fazer as trocas manuais para frente, da primeira à sexta, para trás as reduzidas. Isso facilita como freio o motor numa descida de serra, para colocar uma marcha para baixo, já vai fazendo ali também a parte da regeneração do sistema de baterias. Vou mostrar para vocês também aqui, ó, ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade. Então ele vai aparecer aqui tanto no painel como na multimídia que você está aparecendo ali, que está encostando no objeto. E outro detalhe interessante também, ele tem sensor de estacionamento eletrônico inteligente. Se você está aproximando próximo de um objeto, ele freia automaticamente para você não resvalar naquele objeto ali, naquele item que está do seu lado. Isso realmente traz muita comodidade aqui no carro. É um diferencial com certeza. O detalhe interessante aqui também, ó, revestido em couro, onde você coloca a mão direita aqui para fazer a utilização do mousepad. Aqui, ó, porta-copos com 2 opções. Essa opção mais funda, você aperta o botão aqui, fica para uma mais rasa. Isso também é um diferencial. Revestimento em couro aqui, todo macio ao toque com esse botão ao lado. Apertou aqui, nós temos recarregamento de celular por indução sem fio. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você coloca ela nessa base e ele faz o recarregamento. Toda a parte aqui em camurça, aveludado, bem macio ao toque. Realmente é outro diferencial. E outra, é climatizado. Você pode colocar uma fruta, uma bebida ali para o seu consumo que vai ficar mantido ali climatizado. O revestimento do banco dianteiro é em couro, com uma linha aparente, essa parte mais lisa, toda a parte perfurada aqui com a linha aparente também, que vem até mais acima, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto. Aqui nós temos quebra-sol com o detalhe do espelho que quando você puxa, acende a iluminação no teto, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui nós temos os microfones referente ao comando de voz. O teto, iluminação aqui em LED, que você tem aqui, ó, basta apertar.
dela touchscreen, e aqui o alarme volumétrico que você consegue estar ligando e desligando. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no veículo, não vai disparar o alarme. Retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai reduzir o reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. E aqui você consegue fazer, ó, a abertura aqui da parte do teto solar, que traz muita mais luminosidade. E fechando aqui nós temos o detalhe também com anti-esmagamento. Isso vai evitar que você prense um dos dedos ali, e a persiana para você estar fechando aqui, caso você não queira muita luminosidade no interior. Revestimento aqui do painel, ó, é bem macio ao toque, tudo aqui tem um ótimo acabamento com a linha aparente. Esse detalhe aqui todo em metálico, que já se une ali naquela parte que tem um friso também com a iluminação noturna. E apertando esse botão aqui, ó, um porta-luvas que desce bem devagar aqui para você fazer o uso, saída do ar-condicionado, e aquele detalhe amadeirado, ó, que se une ali com a parte da porta, que realmente fica bem bonito. Alto-falantes que temos ali, a multimídia aqui que é ingressada junto com o painel, com o alto-falante aqui também, e aqui nós temos os detalhes aqui bem macio ao toque. E um detalhe interessante que é um diferencial, acredito eu, na Lexus, o comando de tração e estabilidade que é aqui, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. E aqui os modos de condução, se você colocar para baixo Eco, ele já vai mudar ali. Se você apertar o botão aqui, ele vai ficar para o modo normal, vai aparecer aqui só a parte de bateria e referente aqui à utilização do modo econômico. Agora, se eu virar para Sport, ele já me aparece conta giros e fica vermelho, e aparece ali também na parte da multimídia. Isso também é bem interessante aqui no modelo. Agora eu vou mostrar os detalhes aqui. Porta do motorista, nós temos todos os comandos iluminados, os 4 vidros elétricos com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto lado esquerdo e direito, rebatimento automático do retrovisor na chave, ou você aperta o botão aqui e ele rebate automaticamente. Temos aqui 3 opções aqui referente à memorização do banco. Isso também é um diferencial para o modelo, que realmente faz muita diferença. Na parte do painel aqui, a abertura da parte do porta-malas traseiro, a abertura referente ao tanque de combustível, e também aqui a abertura do cofre do motor, se necessário. O ajuste da parte da direção aqui, ó, tem um botão, vou mostrar para vocês. Tem ajuste de altura e profundidade, tudo eletrônico, e o volante aqui ele é mais curtinho, como vocês podem ver, com todo esse detalhe, como se fosse amadeirado, com a parte aqui revestida em couro, com a linha aparente. Realmente tem um ótimo acabamento esse volante, que é multifuncional, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, e também referente ao sistema aqui que nós temos de segurança Lexus Sense. Aqui nós temos farol alto e baixo comutativo. Vamos supor que um carro veio por você, ele colocou para o farol baixo automaticamente, ficou escuro, ele volta para o farol alto automaticamente. E aqui nós temos mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem. Ele vai fazer certas correções para que você permaneça também na faixa de rodagem. Nesse botão aqui já ajustamos referente ao controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo, o ACC. Esse aqui, se você setar a velocidade a 100 km por hora e um carro à sua frente reduziu a velocidade e você não percebeu, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente automaticamente, trazendo mais segurança. E o botão aqui, para mim, mais interessante do sistema, que é o pré-colisão, que você mantendo ativado, ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos, e ele vai, numa situação de risco eminente ali, dar um alerta sonoro e visual para te informar, para você sair dessa situação de risco. E você não tomando uma medida protetiva ali, ele vai pisar no freio automaticamente para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso realmente traz muita segurança no modelo. Mudanças de marcha aqui no volante pelo pedal shift, o câmbio borboleta, para fazer as trocas manuais se necessário, e o painel aqui, que é de 10.3 polegadas, que é digital. Nós temos aqui todas as informações referente ao odômetro total, marcando ali 23 mil quilômetros, trip A, trip B, autonomia ali 563 quilômetros que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque, redefinição aqui entre odômetro total, trip A, trip B,
a parte com média instantânea, média de consumo, isso você tem no veículo. Conta giros que aparece aqui ao centro dessa função Sport. Voltando para a função normal, a parte de carga de bateria, modo Eco, e referente aqui o indicador ali de velocidade digital, indicador aqui também do câmbio que está no modo Parking, temperatura exterior e relógio. Aqui do outro lado, medidor do tanque de combustível, que são de 50 litros por ser um carro híbrido, e aqui a parte com o medidor do arrefecimento do motor. Esses são os detalhes aqui que você tem aqui do cantinho, que você consegue colocar a seta aqui no volante, ele vai mudando ali, ó, indicador com bússola informativa, colocando para o lado direito ali sistema de rádio, que está ligado e desligado, você consegue acompanhar, tanto na rádio quanto no aplicativo que você está ouvindo música. Colocando para o lado direito mais uma vez, todos os sistemas que estão ligados e desligados no modelo. Para o lado direito mais uma vez, referente a todas as mensagens importantes e aqui as configurações gerais que você tem no modelo. Lembrando, ele tem a opção ali com sensor de tráfego cruzado e sensor de ponto cego também nos retrovisores, e foram todos esses detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Lexus ES300 Hybrid 2021. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse sedã de luxo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que curtiu esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Francisco Tertulin, da cidade de Chapadinha, lá no Maranhão. O segundo salve do canal vai para Luiz Felipe, da cidade de Guanambi, lá na Bahia. O terceiro e último salve do canal vai para Ismael Cruz, da cidade de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!